Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, no episódio de hoje nós vamos falar de um caso que chocou a comunidade de Bagé e da região, porque foi um caso que aconteceu em Candiota, da Josiane Caneda Teixeira. Ela tinha 40 anos na época, quando ela foi morta, né? E teve toda uma investigação. Ela foi morta em 26 de fevereiro de 2011. E aí foi um caso que marcou as pessoas, porque ela era uma servidora pública do município de Candiota, e foi muito divulgado na época, muito, né? A reportagem esteve muito presente, né? Todos os jornais se mobilizaram, inclusive a Polícia Civil teve um inquérito, um trabalho muito grande para conseguir chegar ao autor dos fatos, né? E então hoje, no episódio de hoje, eu tenho como convidadas aqui a delegada regional de Alegrete, Daniela Barbosa de Borba, e tenho a jornalista Fernanda Couto, que é a minha colega e que fez toda a reportagem lá no dia do júri desse caso, da Josiane. Contando um pouquinho a história, a Josiane, ela era uma servidora pública e nesse dia que ela desapareceu, primeiramente, né, teve um desaparecimento, ela desapareceu no dia 26 de fevereiro e ela desapareceu quando ela estava indo para o trabalho, tá? Eu acredito que ela foi cuidar um concurso, eu não me lembro bem da situação. Essa reportagem eu não cheguei a fazer, eu já trabalhava, né, na imprensa aqui em Bagé, eu tinha recém retornado para Bagé, e eu já trabalhava aqui, só que eu não cheguei a fazer porque eu não fazia a área de segurança nesta época. Mas a delegada pode nos contar um pouquinho como é que foi essa investigação, que ela também estava chegando aqui na região, né? E aí eu quero que nos elucide um pouquinho esse caso. Bom, Rochelle, Fernanda, é um prazer estar aqui. Vocês duas, né, com as quais eu tive o contato aí ao longo da minha trajetória, né, aqui na Polícia Civil em Bagé. Já faz 2 anos que eu estou em Alegrete, noutra região, mas é uma honra para mim estar aqui. Infelizmente, né, vamos falar de um fato muito triste, e um fato que para mim foi bem emblemático, né, bem simbólico, porque ele ocorreu no início da minha carreira, né? E quando eu digo início da minha carreira, não foi nos primeiros anos, foi nos primeiros 3 meses, né? Então, um fato bem complexo, uma investigação bem complexa, que demandou ali um trabalho de equipe, né? Ali eu posso dizer que eu aprendi o que é trabalho de equipe, né? E ali eu tive a certeza de que o delegado de polícia sozinho não é ninguém, né? Então, na época eu era titular da primeira delegacia de polícia, onde funcionava à época o cartório da mulher, né? Depois, claro, foi criada a delegacia da mulher. E eu era egressa recentemente da Cadepol, né? Eu havia assumido como delegada de polícia minha primeira lotação na primeira delegacia de polícia de Bagé em novembro, se não me falha a memória, 17 de novembro de 2010. E nós tivemos o registro de ocorrência inicialmente, né? Do desaparecimento. Exato. Né, o desaparecimento da vítima, no dia 26 de fevereiro. Então, 3 meses, né, após o meu de trabalho, enfim, e até eu gostaria de dizer que, apesar de, claro, ter prestado concurso público, né, ter feito, participado do curso de formação na Academia de Polícia, mas a experiência a gente adquire com o tempo, né? Eu costumo dizer que todo dia, né, hoje eu continuo aprendendo, nós sempre estamos aprendendo. Então foi um fato bastante marcante para mim, porque marcou o início da minha carreira, né? E foi um desafio muito grande, né? E até nós estávamos falando antes, né?
eu até vou procurar, às vezes a gente menciona os nomes, mas por uma questão particular minha, eu vou procurar me referir às partes como vítima e investigado, né, até em respeito, né, à memória da vítima, aos familiares da vítima que colaboraram muito com a investigação à época, com a Polícia Civil, né, e até o próprio investigado, que ele foi, né, foi ao tribunal de júri, foi condenado, enfim, cumpriu a sua pena, né, quitou a sua dívida com a sociedade, enfim. O caso em si foi muito emblemático pelo fato, assim, ó, ela era casada, né, a vítima, ela era casada e ela tinha um relacionamento extraconjugal. Isso é o que consta nas reportagens e que, né, o que todo mundo falou na época. Então ela tinha esse relacionamento com esse, né, que era um motorista que trabalhava, que levava os funcionários da prefeitura, e ela tinha um relacionamento com ele. E aí o fato teria sido por um término de um relacionamento, que ela não queria mais. Até, inclusive, eu li, assim, durante a investigação, que os colegas dela, as colegas, diziam, né, que ela falava muito no telefone com ele, que ela conversava, e ele sempre, né, e ela chorava às vezes, conversava muito, assim, com ele, e ela chegou a comentar que ele não queria desfazer aquele relacionamento. E aí, o que ficou muito chocante dessa história, assim, pelo que eu li, assim, que eu olhei nas reportagens da época, que assim, ó, primeiro ele teria matado ela com uma marreta, né, e depois ele teria carbonizado o corpo. Inclusive, isso ele falou, foi falado lá no júri, né. No júri, assim, ele se mostrou como, assim, ele dizia que teria feito aquilo. Não, ele escolheu falar, porque não é sempre que, né, o acusado fala, às vezes eu opto por o silêncio, e eu lembro, assim, que ele quis falar e ele era muito convincente, né, ele era muito claro, a história dele tinha começo, meio e fim, e ele não se perdia, como se ele estivesse muito preparado, né, para aquele discurso, né, a versão dele no júri foi que ele foi pegar o ônibus, né, para levar os servidores, era um dia de concurso em Candiota, e ele tinha que levar os servidores para cuidar do concurso. E a versão dele é que ele foi pegar o ônibus e não era o ônibus que ele tinha preparado no dia anterior, que os motoristas fariam isso como de praxe. E quando ele foi pegar, era outro que estava disponível para ele. E aí ele percebeu um problema num pneu, numa roda, e aí ele foi andar no asfalto para ver se a roda estava com problema mesmo, e por isso ele teria feito um percurso maior, mas que foi só isso. Porque, inclusive, a investigação chegou a ele, né, delegada, graças ao tacógrafo, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, né, com relação ao alegado relacionamento que eles tinham, né, inicialmente foi indagado, né, ele se havia esse relacionamento, inicialmente ele negou. No segundo momento, ele disse que eles tiveram 1, 2 relações sexuais. E depois nós nós conseguimos esclarecer que essas versões dele não, né, enfim, foram derrubadas porque as testemunhas, os colegas de trabalho da vítima, enfim, né, através de outros elementos, tá, nós conseguimos, por óbvio, o celular da vítima, os computadores, né, nós encaminhamos para a perícia, nós vimos que realmente, né, existia troca de mensagens, enfim. O teor, vou procurar, né, claro, não mencionar, mas toda aquela alegação dele de que não existia um relacionamento caiu por terra, porque nós conseguimos demonstrar que efetivamente havia um relacionamento entre eles. Bom, ele manteve, né, lá até, inclusive lá no tribunal do júri, essa versão, mas inicialmente na polícia judiciária, na polícia civil, ele disse que tinha feito o mesmo trajeto de sempre, né, inicialmente, né, que tinha feito o mesmo trajeto. Só que as alegações dele começaram a não fechar, né? Então, justamente no dia do desaparecimento da vítima, ele demorou 1 hora, né, para pegar o primeiro passageiro. O tempo que ele falou, primeiro ele disse que ficou meia hora, mais ou menos, parado no ônibus, aí seria só para verificar a pressão dos pneus, alguma coisa assim, e aí a gente foi até a empresa, né, de transporte coletivo para verificar se tinha algo registrado nas planilhas, não havia nada. Então, todas aquelas alegações dele começaram né, ele começou a se contradizer, ele começou a se contradizer, tanto é que a gente, né, claro, tivemos quebra de sigilo telefônico, tivemos interceptação de comunicações telefônicas, tivemos inúmeras provas, né,
provas periciais inúmeras, fizemos acariações, né? Colocamos ali testemunhas, enfim, diversas pessoas. Quem é que teria registrado o desaparecimento quando ela... O companheiro dela. Se não, o companheiro, se não me falha a memória, isso, né? O companheiro, o marido, Então, toda aquela versão dele começou a, né? Ele não conseguia manter, né? Então, o que a gente começou a verificar, né? Que o disco, né? O tacógrafo. O disco de tacógrafo, nós encaminhamos para perícia, por óbvio, né? E nós fizemos, né? A equipe da primeira DP, eu com a equipe, nós fizemos até mais de uma vez o trajeto que ele alegava que havia feito, tá? Então faz o trajeto que tu fizeste. Aí ele fez, que seria, inicialmente ele disse, né, que teria feito o mesmo de sempre, só que não fechava, porque nós demonstramos que ele rodou 11,5 km a mais, né? E, então, duas coisas importantes também, né? Que a gente teve uma dificuldade muito grande de sensibilizar as testemunhas e mostrar para elas a importância da colaboração delas, de contar o que realmente tinha acontecido. E eu percebi, né, que as testemunhas, os colegas de trabalho, né, dela, e também tinham contato com ele, porque diariamente eles faziam aquele trajeto, né, Bagé, Candiota, Bagé. Então, a gente teve uma dificuldade, né, eu e minha equipe, a gente teve uma grande dificuldade de fazer as testemunhas compreenderem a importância, né, porque nós sabíamos que eles tinham informações para nos passar. Então, duas testemunhas foram fundamentais nesse caso. Dois colegas de trabalho dele, né? Na verdade, os dois viram o investigado com ônibus em 2 locais que não era de costume. Né? Então, depois, como ficou demonstrado que ele tinha feito o trajeto, claro, possivelmente ele deve ter dito que fez para testar o ônibus. Mas ele insistia que o trajeto era o mesmo. Mas então, uma testemunha viu ele na subida de uma rua em direção ao bairro da vítima. Porque ele ia buscar ela primeiro, geralmente, né? Porque era o primeiro local, primeira passageira. E ele foi visto numa rua em que não fazia parte do trajeto dele. E o outro colega dele o viu, né, lá na BR-153, onde justamente foi encontrado o corpo. Os restos mortais, infelizmente, foram encontrados, né, da vítima lá. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que, assim, virou de desaparecimento para suspeita de homicídio? Como é que virou essa chave? Isso é. Bom, então de 26 de fevereiro, né, até 10 de março, quando foi encontrado. Exato. Nós tínhamos um registro de desaparecimento de pessoas. Claro que a grande maioria dos desaparecimentos das pessoas, às vezes, né, é adolescente ou tal, uma pessoa idosa que se perde. E a gente viu no início, né? A polícia viu, os policiais, nós todos percebemos que aquilo ali, algo estava errado. Sim. Né? Então começaram a passar os dias e tal, eu disse, isso aí provavelmente... Não é um crime mais... Né? Exato. E nós recebemos algumas, né, ligações, denúncias anônimas, 2 ou 3 vezes dizendo que a vítima encontrava-se em tal local, em cárcere privado, ou encontrava-se tal, né? Eu tinha a certeza, né, todos nós tínhamos a certeza, de que isso era uma jogada para tentar, de repente, né, para mascarar o que teria realmente e tentar acontecido. Tirar um pouco a nossa atenção, né? Mas nós não podemos descartar nada, né? Sim. A gente sempre, enquanto uma parte da equipe estava trabalhando então, em algo, nesses 14 dias do desaparecimento até encontrar o corpo, foi essa tensão, né? Foi. E teve cobrança da sociedade. Muita cobrança, né? E aí a gente realizava, claro, essas diligências para ver se aquelas denúncias realmente, né, confirmavam ou não, mas todas infundadas. Bom, aí, respondendo a pergunta da Fernanda, nós tivemos, então, no dia 10 de março, se eu não estou enganada, um policial rodoviário federal que estava, eu acho que eles não estavam trabalhando, tinha um policial, um colega da polícia da PRF, estava caminhando, correndo por ali e sentiram, pelo vento, né? Sim. Sentiram um cheiro. De queimado, porque ela foi carbonizada. Exato. Né? E aí, ele, acho que, não sei se foi jogado mais profundo, algum animal trouxe e tal, e aí foi que foi localizado, acabou sendo localizado restos mortais, uma ossada, enfim. Cabelos, né, cabelo,
ossos, pedaços de roupa, tá? Um brincos, uma corrente e um relógio, tá? Aí nós acionamos a perícia, tá? Eu me recordo como se fosse hoje, que naquela noite, claro, a perícia demorou um pouco para chegar, de livramento. Aquele dia à noite choveu muito, né? E eu lembro que eu acompanhei a perícia até o longo, entramos à noite ali, trabalhando, né? Eu acompanhei, a minha equipe também acompanhou ali o trabalho da perícia. E como é que nós identificamos que era a vítima, né? A desaparecida? O que nós fizemos? Primeiro, depois da perícia feita, né? Nós recolhemos ali, arrecadamos os objetos que haviam sido encontrados e o companheiro dela reconheceu, tá? Não todos, mas em parte, tá? Acho que foi algum dos objetos, um ou dois ali, relógio, brinco, corrente, tá? Primeiro foi isso. O cabelo, um pouco que tinha do cabelo, fechava com as características dela, tá? Outra coisa que nós fizemos também, que nós tivemos todo o cuidado, né? É contatar a dentista dela, tá? Porque nós tínhamos encontrado a arcada dentária e através da análise, a dentista, nós, né, solicitamos um laudo. Claro. Ela disse que aquela arcada dentária era, né, da vítima, tá? E claro que, por óbvio, pra gente ter toda a certeza, né, nós fizemos a coleta de material genético. Eu me lembro que foi a mãe dela até que forneceu o material. Apesar de toda a tristeza, repito, a família colaborou muito, né? E nós que queria justiça também, exatamente, né? Exatamente. Fizeram manifestações. Fizeram. Sim, até em Candiota, né? Tem em Candiota diversas manifestações. A comunidade até hoje, pelo que eu tenho relatos, assim, até de colegas de Candiota, que ficou muito claro, assim, que a comunidade se envolveu muito com esse caso. Sim. Né? Por isso a cobrança também. Sim. Né? Pelo fato de ter sido um caso, assim, ó, que é o que nos traz hoje. Hoje a gente tem uma lei do feminicídio. Né? Na época não tinha, foi só um homicídio. Sim. E ao mesmo tempo, isso é muito chocante, né? Porque já aconteciam feminicídios há muito tempo, né? E esse é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem aqui em Bagé. Temos outros, né? E esse, por ser de Candiota, por ser uma pessoa muito querida, né? E ter sido encontrada dessa maneira. E aí, seguindo a investigação, delegada, demorou muito para se chegar a esse autor, a esse condenado? Foram 4 meses de investigação, tá? Ao total, aproximadamente 4 meses. Foram boas noites de sono que eu perdi aí, porque é uma preocupação constante, né? Sim. E a delegacia em si não pode parar, mas a gente precisa dedicar quase que dedicação exclusiva para aquilo, enfim. Mas aquilo, como eu estava falando, né, depois que a gente teve a confirmação, né, do DNA de que realmente se tratava da vítima, então aí, né, a materialidade aí, a vítima, a gente já sabia que era ela, e nós tínhamos que, então, né, apurar a autoria né, que nós já tínhamos a nossa linha e nós precisávamos confirmar aquilo. Bom, mas então foram, como eu falei, foram 4 meses de investigação. Ao final do meu relatório, final da investigação, foi que eu indiciei, né, o investigado por homicídio qualificado e por ocultação de cadáver, tá? Também na mesma peça, no relatório, eu representei pela prisão preventiva. O judiciário, bastante sensível à época, decretou a prisão. E ele foi preso. Ele foi preso. Inclusive, nós o prendemos lá em Aceguado, lá no Brasileiro próprio. Né? Ele estava trabalhando, nós fomos lá e cumprimos um mandado de prisão. Bom, a questão eu disse que eu indiciei por homicídio qualificado, né, mas não pelo feminicídio, né, porque não existia ainda a lei do feminicídio, que o feminicídio nada mais é do que uma das qualificadoras, né, foi incluído, mas ele foi indiciado, depois condenado assim, por homicídio qualificado, mas não pelo feminicídio. Né? Infelizmente não tinha essa lei na época, né, e lá no judiciário, eu li a reportagem que a Fernanda fez, na época, e assim, ó, foi bem apertado. Por que será que as pessoas ainda duvidavam, né, que ele teria cometido, Fernanda? Tu que viu toda a movimentação lá do júri. Sabe, assim como a da delegada, foi meu primeiro júri, né, quando eu fui repórter policial, né? Hoje eu não sou mais, trabalho em comunicação pública, mas na época eu fiquei 4 anos, né, na editoria policial, e foi meu primeiro júri. E me chamou a atenção porque tinha muita gente, né? Muitas pessoas para assistir ao júri, né? A família, colegas de Candiota. E isso me chamou muito a atenção. Eu acho que a história dele, o jeito que ele contava era de uma forma, assim, com uma lógica. Tinha começo, meio e fim, né? Ele tinha sido muito bem
assim, orientado, né, para dar aqueles pelo depoimentos lá. advogado, provavelmente. E eu acho que isso contou bastante para convencer o júri popular, né? Que eu acho que são 7 pessoas, se não me engano, foi 4-3 pela condenação. Então, foi bem apertado mesmo, né? E eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção na época, que eu só descobri no dia, né? Provavelmente já sabia antes, mas publicamente eu só fiquei sabendo no dia do júri, é que ele já tinha um antecedente. Uma namorada dele, quando ele tinha 18 anos, eu acho que era, foi baleada e nunca foi identificada a autoria de quem baleou ela, e ele que teria chamado a polícia. Então, existia, assim, não foi provado, mas existia uma suspeita, né, que justamente a namorada dele... O problema dele era com as mulheres, então, dos mas no relacionamentos. dia do júri, ele ainda falou que ele também tinha sido uma perda para ele. Então, sabe, ele sensibilizou, ele tinha um discurso que sensibilizava, né? Eu imagino que esse tenha sido, e é muito, assim, um posicionamento muito educado, falando muito claramente, sabe? Então, assim, eu acho que é aquilo que pode ter convencido um pouco as pessoas de que talvez não fosse exatamente, sabe? Ou que não fosse, talvez ele não precisasse ser condenado, né? Pela forma como ele se posicionou, pelo discurso que ele utilizou no dia. Mas também chamava a atenção que os próprios colegas dele, né, relataram, né, o que aconteceram, assim, né, e obviamente, né, num júri tem é obrigado a falar a verdade, né? Sim. É uma obrigação jurídica. Mas as pessoas não saíram, assim, ninguém saiu muito defendendo ele, né? Todas as pessoas que conheciam ele contaram que viram ele em pontos diferentes. Ninguém saiu, assim, numa ampla defesa do acusado, né? Então, assim, acho que também isso talvez tenha sido diferencial para alguém, para esse voto que foi a mais pela condenação ter acontecido, né? Não tenho como saber, mas é uma hipótese do que me chamou a atenção, né? A questão dele já ter um possível antecedente, não tinha um antecedente, mas já ter um caso anterior, e a situação dele de ninguém sair numa defesa plena dele, assim, né? Apesar dele ser muito conhecido aqui na cidade, né? Eu até vou me eximir de falar o nome dele pelo fato que ele já cumpriu a pena, né? Ele foi condenado a 16 anos, né? Tinha essa outra suspeita também, e inclusive foi no júri ali, eu vi que uma testemunha teria falado que teria possibilidade de ter sido outra pessoa, né? Na investigação, aconteceu algum fato assim que vocês acreditavam que poderia ter outra pessoa envolvida nesse caso? Sim, bom, foi cogitado, sim, tá? Ele nunca falou, né? Ele nunca... Eu lembro que uma vez nós marcamos com ele, eu lembro que o comissário Maçãs, tinha uma grande experiência, aposentado, né? Sim. Um grande amigo. Ele trabalhava na delegacia regional e ele foi... Lembro que na época o delegado regional solicitou que ele desse um apoio ali. E nós tínhamos marcado, eu lembro, um dia à noite, né? Porque ele o investigado trabalhava, um homem muito trabalhador, inclusive, sim, né? Nós temos essa informação dele. Nós tínhamos marcado e ele ia nos falar. Nós estávamos nós tínhamos dito para ele, olha, melhor, vamos trocar, né? Porque a gente precisava falar a verdade. E ele ia colaborar, enfim, né? Ele ia esclarecer. Eu acredito que ele estava pronto para dizer. E até porque se tivesse outra pessoa junto, né? Ele também teria falado, né? Só que ele desmarcou, ele não foi, né? E então, assim, ó, não se descartou a possibilidade, mas não havia ninguém foi visto no dia. Ele foi visto no ônibus, no primeiro momento dentro do ônibus falando no telefone, depois ele foi visto na BR, no local onde o corpo foi encontrado, sozinho, caminhando. Exatamente, né? Mas claro que nós não tivemos absolutamente, apesar da nossa desconfiança, né? Nós não tivemos nada a demonstrar, a indicar nesse sentido, né? O que tudo indica, né? Ele usou uma marreta, né? Isso, de pneu, aquela pra soltar da roda. Um martelo daqueles, né? Isso é o que a gente, mais ou menos, e a perícia porque também, e a perícia, porque ela teve a necrópsia, né? O laudo, ele concluiu que ela teve traumatismo crânioencefálico por um instrumento contundente, né? E depois foi ateado fogo no corpo, né? Possivelmente para ocultar. E foi naquele local mesmo, onde ela foi encontrada. Possivelmente, tá? Porque pelo que a investigação indicou, ele deve ter ficado ali uns 15 minutos,
ali pelos nossos cálculos, né? Pelo todo aquela trajetória. Então, foi um tempo suficiente, né? Pra colocar. E eu me lembro que ele foi, depois ele fez o trajeto, né? Ele demorou para pegar o primeiro passageiro, foi até Candiota e tinha uma testemunha que disse que ele estava bastante nervoso naquele dia e ele disse que ele precisava retornar a Bagé para resolver algumas coisas. Será que ele teria escondido esse corpo? Não teria conseguido, né, queimar totalmente? Eu dou aula na universidade, né? Sim. E eu dou aula agora, nesse próximo dia, eu vou ministrar aulas de direito penal e de processo penal. E a gente sempre fala, né, no processo penal, a verdade real e tal, mas eu sempre digo, a gente procura, numa investigação, se aproximar ao máximo da verdade, né? Mas 100% é só quem fez, né? Só quem cometeu realmente. No caso desses aí, né? Nós não tínhamos câmeras, né? 2011, exatamente. Né? Mal tinha celular. Né? Ele não falou, né? Ele simplesmente negou, né? Disse que não tinha participação, enfim. Mas as suas contradições acabaram o colocando justamente na cena, né? Sim. Junto com outros elementos. Então, assim, a polícia trabalha, por mais que a polícia, né, se dedique, se empenhe, de algumas coisas, né? Principalmente questões mais subjetivas, como motivação e tal. Eu sempre digo para os meus alunos, a gente não tem bola de cristal, né? Tem como entrar na mente do sujeito e saber por que ele exatamente. fez. Então, a gente E nesse caso, teve a questão do tempo também, né? Por exemplo, no dia que a perícia chegou, tava chovendo, então já tinha desmanchado boa parte da cena. Se foi a cena do crime, foi aquela, né? Tem outros elementos, né? Um tempo que já tinha decorrido, né? A questão da dificuldade... O corpo já estava em putrefação, certamente, ainda mais no verão, né? Que é o calor, é o sol. Exatamente, né? E outra coisa, a questão da dificuldade que as testemunhas tinham de falar, depois, felizmente, colaboraram, né? Mas tudo é uma conquista, né? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça para ser montado. Ainda mais que envolviam casos extraconjugais, né? As pessoas ficam mais reticentes de falar, né? Isso era um fato até na época também, pelo que as pessoas comentam, assim, desse caso, que era muito, as pessoas diziam, eu não quero comentar, as colegas dela que sabiam algumas coisas, ficavam com receio de falar. Também é porque ninguém quer se envolver num caso, nesse tipo de situação extraconjugal, e também não foi em nenhum momento, assim, aventada a possibilidade do marido dela ter alguma coisa, envolvimento, não. Do marido da vítima? Não, assim, ó, óbvio, né, que quando a gente inicia uma investigação, nós temos diversas linhas, né. Ela tinha um companheiro, né? Óbvio que a gente, né, foi atrás também de informações. Eu me lembro que em diligências eu estive com a minha equipe na casa mais de uma vez. Ele foi também, prestou declarações, mas nada ligava a ele. Indicava que ele tivesse qualquer participação. Muito pelo contrário, né? Então... Inclusive, a família, embora tivesse o Ministério Público acusando, tinha advogado próprio também, né? Sim, eles contrataram advogados, só com o Ministério. E isso, não tinha exclusivamente o Ministério Público, era o Ministério Público e advogado. A assistência da acusação, né? Mas claro que, né, inicialmente a gente não descarta, né? Não descartávamos, mas não, né? Não tinha materialidade. Com as contradições do investigado, né? Com as contradições, nós começamos a ver que realmente, né, tinha... Aí nós seguimos aquela linha de investigação. Ele foi condenado somente a 16 anos. Infelizmente, né, não tínhamos a lei de feminicídio, que hoje, né, auxilia muito essas vítimas, né, que depois a gente teve vários casos. Fosse titular da DEAN, aqui em Bagé, da Delegacia da Mulher, e tivemos outros casos bem, né, também relevantes. Esse chocou bastante, né, e a gente trouxe hoje o caso da Josiane, porque ela comoveu uma cidade muito pequena, Candiota é uma cidade pequena, geralmente as famílias todas se conhecem, e foi uma história muito triste, né, com manifestações, inclusive, né, aqui. E no julgamento, Fernanda, assim, ó, tu nos contou que teve bastante manifestação ali, de bastante pessoas. Como é que foi isso, o andamento? E quando ele saiu condenado, você teve aquela sensação de justiça feita? Assim, ó, eu tô puxando a memória lá de 2011, né? Faz tempo. Tenho medo de me equivocar com algum detalhe. Mas eu já tive um filho no meio disso, né? Que apaga um pouco da memória também, né? Mas assim, eu me lembro de ver muitas pessoas, que pra mim foi uma coisa chocante, assim, né? E depois, esse era o meu primeiro júri, né? Mas depois, acompanhando os demais júris, eu só vi um outro júri com tanta gente quanto aquele, né?
que vai ser um caso seguinte, que eu já tô sabendo. Mas eu lembro, assim, eu lembro da mãe da vítima muito emocionada, obviamente, assim. E na hora o advogado recorreu, né, da sentença, né, pediu para recorrer em liberdade. E isso causou uma certa indignação, né, porque além da que a pena já tinha sido de 16 anos, que ninguém considera justo, né, 16 anos por uma morte, assim, eu lembro dessa, sabe, mas mais num sentido de burburinho, assim, que as pessoas ficaram assim, não, mas ainda vai recorrer, né, em liberdade, mas não aconteceu, né, ele não foi concedida a liberdade. Mas, assim, o que mais me impressionou foi aquela quantidade de gente mesmo, né? Porque vieram... Júri é um negócio que demora muito tempo. Começa de manhã e você vai, às vezes, até a noite, até a madrugada. E vieram pessoas que ficaram o tempo inteiro lá. Pessoas de candiota, funcionários, né? Vieram e participaram daquilo por muito tempo, assim. Então, mesmo o júri tendo sido anos depois, né? Mobilizou, né? Ainda mobilizava, que geralmente não é, né? Geralmente tem esse barulho num momento inicial, né? Logo depois do crime, que as pessoas, né? Outros crimes a gente vê, e esse não, as pessoas continuaram mobilizadas mesmo após um longo período, né? Um período maior, né? Gurias, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Vamos contar outras histórias também, né? A Fernanda teve bastante tempo. Bastante tempo na segurança aí, fez a editoria de segurança. Uma coisa até eu gostaria de falar, né? Nós trabalhamos, né, juntas, né? Primeiro a Fernanda, depois a Rochelle. E esse caso mesmo foram 4 meses de investigação e todo mundo quer saber, né? Informações, a imprensa. Claro. E nós segurando o momento certo, né? Para falar, enfim. E até isso, né? É importante agora a gente se reencontrar. Eu sempre dizia às vezes pra Rogério, dá uma esperada, calma. Quando puder te passar a informação, eu te passo. E até isso, a gente acaba, né, aprendendo a lidar com as situações. Eu iniciei, foram 3 meses, eu não tinha nenhuma experiência, né? Falo isso com absoluta, assim, humildade. Mas depois a gente acaba até aprendendo a ter mais calma, né? A gente inicia com aquela tudo vontade. É a prática, né? Depois a gente é obrigado a ter paciência, que uma investigação demanda tempo, né? Que a gente tem que aos poucos, enfim, até chegar numa conclusão que seja justa, né? Exatamente. Pelo menos justa, apesar dos casos ser muito triste. Muito obrigada, Tara. Obrigada, Rochelle, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade. Seu jeito inteligente de ir e vir.